Super descobertas de fim de semana. Este sábado e domingo. Feijão verde, 1,99€ o quilo. Cachaça de porco jaruco, 3,49€ o quilo. Camarão cozido 30,50, 5,99€. Lidl, mais para si. Boa noite. O Governo sabia das possíveis ilegalidades no negócio do lítio. Esta é uma notícia RTP. Neste dia em que assinalamos os 60 anos do telejornal, foi a 18 de outubro de 1959 que a RTP colocou no ar o primeiro telejornal como este. Hoje, Zé, 60 anos. Depois assinalamos o aniversário com uma edição especial e em dupla. E como sempre, começamos com a notícia mais importante do dia. O antigo Presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, revelou à RTP que avisou o Governo para o que classificou de ilegalidades no negócio do lítio. O ex-autarca disse ter alertado o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o Secretário de Estado, João Galamba, para ilegalidades que iriam decorrer da concessão da exploração de lítio em Montalegre a uma empresa que tinha sido criada na véspera. O alerta terá sido dado 2 dias antes da assinatura do contrato. Nuno Cardoso contou à RTP que o ministro Matos Fernandes ficou desconfortável e delegou competências no secretário de Estado João Galamba. 2 dias depois, Galamba assinou o contrato. Uma reunião 2 dias antes da assinatura deste contrato milionário com o Estado. Aconteceu a 26 de março deste ano no Ministério do Ambiente. Foi o antigo Presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que a solicitou diretamente ao Ministro Matos Fernandes. Fui Presidente da Câmara de Montalegre e foi um advogado que representava o grupo de investidores que estava lesado. Do lado do Governo foram recebidos pelo Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e pelo Secretário de Estado da Energia, João Galamba. Eu, basicamente, fui o motor da sensibilização do Ministro para esta reunião. O Ministro disse logo que isto era um dossiê do seu Secretário de Estado e na hora marcou a reunião, com ele e com o Secretário de Estado. Nuno Cardoso veio a Lisboa depois de ter sido contactado pelo principal acionista da empresa Luso Recursos Limitada. António Marques tinha investido mais de 600 mil euros no projeto de prospecção de lítio em Montalegre. E apesar da sua empresa ser a única candidata à concessão definitiva há 35 anos, de um dia para o outro, a Luso Recursos Limitada foi arredada do negócio a favor de outra Luso Recursos, Portugal Lithium SA, criada 3 dias antes do contrato com o Estado, com um capital social de apenas 50 mil euros. O que me mobilizou foi sensibilizar o poder público para um contencioso que estava a caminho e, porventura, fazia sentido fazer um compasso de espera até se esclarecerem as coisas, não avançar para o precipício. Mas avançou-se para o precipício, ou não? Eu penso que sim. E como é que interpreta as palavras de João Galamba, que diz, claro, preto no branco, de que tudo foi feito dentro da legalidade?
Não, portanto, o Sr. Secretário de Estado quer dizer, não desconhece o conflito e quer desconhecê-lo. E, portanto, mas conhece-o. Está a dizer-me que o conhece, porque ele estava na reunião. Conheceu nessa reunião e conheceu nessa reunião. E qual foi a posição que ele tomou na reunião? Não, pôs-se num aspecto muito formal de que o processo estava a correr dentro da tramitação, que o Estado não desconhecia, portanto, os conflitos, não era competência do Estado dirimir conflitos entre sócios e, portanto... E o Sr. Ministro Matos Fernandes pareceu-lhe confortável com a explicação? Não, eu acho que ficou bastante desconfortável e tentou, efetivamente, acalmar um pouco as pessoas, dizendo que, pronto, é que há um passo burocrático está a dar, mas não é tudo, não é? Apesar dos alertas, o contrato que abre caminho a um negócio de 350 milhões de euros foi assinado 2 dias depois desta reunião, a 28 de março. Dia 30 de abril, João Galamba recebeu no seu gabinete os vencedores da concessão. Ao lado deles estava o ex-secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira. A investigação desenvolvida sobre este assunto para ver no 6 às 9, esta noite, excepcionalmente, às 10, com a presença do Secretário de Estado da Energia, João Galamba. Mais de 500 mil de pessoas nas ruas de Barcelona contra a condenação dos 9 ex-dirigentes catalães. A chamada Marcha pela Liberdade cortou as principais vias da cidade e parou parte dos transportes em dia de greve geral. Em Barcelona registaram-se assim novos confrontos entre manifestantes e a polícia, mas desta vez logo ao início do dia. Na Catalunha estão os enviados especiais da RTP. Sandra Sousa, agora em direto. Boa noite. Pergunto se a violência continua aí nas ruas de Barcelona ou se a situação agora está um pouco mais calma. Sandra Sousa, que continua a acompanhar esta situação de violência pelos independentistas em Barcelona. A Ordem dos Médicos acusa o Infarmed de recusar medicamentos a doentes oncológicos, medicamentos que podiam aumentar a sobrevivência destes doentes. As alterações climáticas já começaram. Há um ponto do globo em que as alterações afetam diretamente 500 milhões de pessoas de 3 continentes. Trata-se da bacia do Mediterrâneo. Aqui a temperatura está a aumentar a um ritmo 20% mais rápido do que no resto do planeta. Isto significa que vamos ter mais ondas de calor, também iremos ter secas extremas e aumento do nível da água do mar, com Portugal e Espanha no centro das mudanças. Em 2030, 80% da produção de eletricidade em Portugal deverá ter origem em fontes renováveis. O país está bem colocado no top mundial dos países que mais incorporam energias renováveis na produção de eletricidade. É o 5º melhor de todo o mundo. Mas se falarmos de pegada ecológica, os portugueses já tinham gasto, no final de maio, todos os recursos naturais disponíveis para o ano inteiro. Há cada vez mais empresas em Portugal a apostar em fontes renováveis. A RTP tem mais de 900 painéis fotovoltaicos, produz entre 4% e 10% do consumo de eletricidade. Existem em Portugal mais de 12 mil carros elétricos a circular. É num deles que seguimos em reportagem até Vilarim dos Negrões, em Montalegre, distrito de Vila Real. Nesta reportagem fizemos mais de 1000 quilómetros, mas quisemos ir mais longe e fazer as contas de um telejornal. Por exemplo, consumimos 200 kW por hora. Isso significa libertarmos 540 gramas de CO2 para a atmosfera.
O secretário-geral da ONU insiste na necessidade do mundo se mobilizar contra as alterações climáticas. António Guterres defendeu a importância do telejornal da RTP na construção de uma imprensa livre. Marcelo Rebelo de Sousa é também um espectador fiel do telejornal. Neste dia de aniversário, o Presidente da República recebeu a RTP em Belém, falou do presente político e do passado e sublinhou que considera o telejornal isento e uma referência noticiosa para os portugueses. A gravata é uma maravilha. Eu vou-me sentar, que eu normalmente vejo sentado, não vejo de pé. É geralmente aqui que costuma ver o telejornal. É aqui que vejo o telejornal. Quando exceto, sim, o telejornal, certo. Vejo aqui sempre. Depois o que vejo é o A3, lá em cima, quando ficar a dormir, que é muito raro. Mas vejo aqui o telejornal. Então, se eu pudesse dar uma notícia, mas que o Presidente da República nunca dá dessas notícias bombásticas, mas se eu pudesse dar uma grande notícia... Em que o senhor fosse protagonista? Era uma de duas, que é a taxa de pobreza em Portugal. Desceu para perto de 10% e não 20%. Uma outra grande notícia, mas, enfim, é mais tecnocrática, que é a taxa de crescimento do ano anterior. Sim, crescimento económico. Afinal, reapreciada e reponderada pelo Instituto Nacional de Estatística, atingiu o recorde de 3,8%, praticamente 4%. E tem aqui pintura... Fica a saber o quadro que ficará a ser o quadro no Museu da Presidência. Exatamente, de um pintor... Em princípio, de um pintor do Porto. Uma entrevista para ver mais à frente neste telejornal. Vamos ficar também a conhecer a notícia que o Presidente gostaria de dar no gabinete, onde costuma assistir a estas notícias. E porque não há aniversário sem festa e sem bolo com velas, nestes 60 anos do telejornal, recebemos vários convidados aqui na RTP. António Esteves, boa noite. Espero que já estejam aí muitos e bons convidados para celebrar connosco o telejornal. Precisamente dezenas e dezenas de pessoas, figuras da vida pública portuguesa que fizeram questão de se associarem a esta festa e também muitos funcionários da RTP, alguns deles que há uns anos apresentaram o telejornal e já contaram aqui histórias bem divertidas. Nós estamos naquele momento da festa que é o momento do bolo, toda a gente preparada. O Presidente do Conselho de Administração da RTP vai dar início precisamente a essa fase da festa, mas para já perguntava-lhe, Sr. Presidente, qual é que é a sua primeira memória do telejornal e qual foi o grande acontecimento marcante que acompanhou através desta marca da televisão em Portugal? Viva António e parabéns a todas as pessoas que fazem o telejornal todos os dias. Eu diria que a minha primeira memória não é tanto de um telejornal em concreto, mas é de um hábito de ver telejornal emprestado, em família, numa altura em que tínhamos que ver o telejornal às 8 da noite, porque não se andava para trás. Lembro-me do meu pai que gostava de informação, tinha um lugar no sofá para ver o telejornal. As pessoas faziam cerimónia nessa altura, não se via outros ecrãs na sala e na prática também me lembro de o telejornal da RTP ser único no mercado. Eu gosto muito de concorrência e acho que hoje não somos únicos, mas continuamos a ser um telejornal muito distinto no mercado. Sempre inovadores. Inovadores, e é uma marca de confiança. Aliás, todos os estudos demonstram que em termos de segurança, de rigor, de confiança, o telejornal é esse património. É curioso que em todos os acontecimentos mais relevantes, mais marcantes, temas de crise ou grandes acontecimentos, o telejornal sobe. Ou seja, os portugueses sabem que na RTP há uma certa segurança e confiança. Muito bem, vamos dar então início ao parabéns a você. O bolo da RTP já está aqui. Telejornal, 60 anos, o espaço mais antigo da televisão em Portugal no que diz respeito à informação. A segunda marca mais importante depois do próprio nome, RTP. António Esteves e os parabéns. Obrigado a todos em nome da RTP. A solução pode estar numa lâmina de laboratório. Fabricar um coração numa impressora 3D com células humanas.
Regressamos já a seguir a um breve intervalo. Até já. A tomada de posse do governo foi adiada. O PSD apresentou uma reclamação sobre a forma como foram apurados os votos dos imigrantes. Por causa disso, a publicação dos resultados foi suspensa até ao Tribunal Constitucional avaliar a queixa. Em 2050, 70% dos quase 10 mil milhões de habitantes da Terra vão viver em cidades. O desafio da gestão dos grandes centros urbanos será um dos maiores do século. E as cidades do futuro já começaram a ser construídas. Existe já um local onde os edifícios emitem menos 40% de carbono e 70% da eletricidade é gerada por painéis solares. Uma dessas cidades é Masdar, a poucos quilómetros de Abu Dhabi. Esta é a chamada cidade do futuro, um verdadeiro laboratório ambiental. É uma cidade construída de raiz e de tal forma que a temperatura é de 10 graus Celsius, muito mais baixa do que no resto do país. Tudo graças a um arrefecimento simplesmente natural. E a batalha do clima será ganha ou perdida nas cidades. Lisboa juntou-se já então às cidades de todo o mundo para declarar também esta emergência climática. É uma discussão que aconteceu primeiro em Copenhaga, essa capital que ambiciona ser a primeira cidade neutra em emissões de dióxido de carbono. E nos 60 anos de história. Eu também queria dar os parabéns. Já? Pronto, está bem. Muito obrigado então, Joana França Martins, com Souto Moura nestes 60 anos do Telejornal. Já. Daqui a pouco vamos conhecer estes, ou recordar os rostos e as histórias dos jornalistas que se sentaram ao longo de décadas aqui na cadeira do Telejornal. Para ver depois do intervalo. Fico por aí até. Quem vê o Telejornal todos os dias poderá não ter a noção do que envolve construir um noticiário. Mas hoje vamos desvendar tudo. É o engano do dedo rápido, a ideia de que um clique leva à ilusão daquilo que é espontâneo. Mas o telejornal, até chegar aí a casa, envolve o trabalho de centenas de pessoas. Jornais lidos e agenda marcada, é a altura dos diretores reunirem com os editores de sociedade, política, internacional, economia, desporto e cultura e decidirem o que vai ser a notícia do dia e que jornalista a irá trabalhar. E não o faz sozinho. Uma reportagem é sempre um trabalho de equipa entre jornalista e repórter de imagem. Porque as histórias não são só palavras. Recolher depoimentos, fazer entrevistas, procurar sempre o contraditório e reunir o máximo de informação possível. Trabalho feito, imagens captadas, é hora de as ver e começar a escrever um texto. As novas tecnologias foram reduzindo o tamanho dos suportes e aumentando a qualidade. Um cartão como este pode armazenar 1 hora de imagens de alta definição. Enquanto a notícia se constrói nas salas de edição com a ajuda do editor de imagem, coordenadores e editores não param. O alinhamento de um telejornal tem no coordenador a última decisão. Que notícia vai abrir o noticiário, que reportagens seguem, tudo está em constante mutação. E a atualidade é a palavra que define o alinhamento das peças no telejornal. E tudo pode mudar à última hora. A Regi é o cérebro da emissão. Aqui, o pulso do telejornal é medido a todo o instante. O telejornal é o fruto do trabalho de realizador, produtor, assistente de informação, inserção de caracteres, técnico de imagem, técnico de som, editor, coordenador, jornalista. E querer referir todos é apenas uma missão quase impossível. No fim, só um dá o rosto. E cabe hoje ao José Rodrigues dos Santos apresentar o telejornal. Zé, estás nervoso? Por acaso não estava, mas tu apareceste e fiquei um bocadinho. O pivô parece estar pronto. Começa aqui o telejornal.
e segue em tempo real para todo o mundo, todos os cantos, atravessa continentes, oceanos, tudo para chegar aqui, à sua casa. Vai começar o telejornal? Vai começar. Boa noite, este é o seu telejornal. Nas voltas que o mundo dá é difícil fazer adivinhação. No rodopiar dos dias, a tecnologia surpreende-nos a todo um instante. O que vai ser o telejornal no futuro? Ninguém sabe. O que vai dar? O mesmo de sempre. Rigor, credibilidade e confiança. E ainda em carne e osso, em 60 anos, foram muitos os jornalistas que deram a cara por este telejornal e muitos ainda, felizmente, trabalham aqui todos os dias na RTP. E na celebração destas 6 décadas de telejornal, temos também um pivô, que está aqui, por acaso, ao meu lado, quase a bater o recorde do maior número, é isso mesmo, Zé, o maior número de anos frente às câmaras. Boa noite. Milhares de pessoas acolheram hoje em Lisboa a Rainha Isabel II de Inglaterra. Eu entrei na história do telejornal exatamente aqui no Lumiar, nos anos 80. Eu entrei na RTP em 1976. Esta é a segunda e a mais importante edição do telejornal de hoje. E entrei exatamente no telejornal. Foi no início do ano de 1995. Boa noite. E recordo esse dia para sempre. Falam de memórias mais do que de saudades. Relatam a passagem do tempo e a passagem de testemunho na cadeira do telejornal. Tínhamos aqui o grande estúdio que está completamente destruído. Nos estúdios do Lumiar, onde o telejornal começou, quase tudo se perdeu, mas há histórias para contar. Naquela altura, nós não tínhamos auricular. O que é que vai mudar afinal? Atenção, Carlos Fino. Se falhava ali alguma coisa, nós não tínhamos comunicação e às vezes a Regi começava o operador de trás a dizer: Salda, não está pronta, não está pronta. E nós... O quê? Foi o telejornal. Boa noite e até amanhã. Comecei a apresentar o telejornal com uma câmara dessas. Uma Bosch Fern Z, a preto e branco, uma câmara excelente, que dava um belíssimo boneco, mas volta e meia avariava. E nós chamávamos carinhosamente a Maria Maluca. Horas de angústia na RTP. Em 2001, o telejornal está no centro da notícia. Manuel Subtil invade as instalações da RTP na Avenida 5 de Outubro, onde agora funciona um hotel. Nós passamos o dia inteiro na 5 de Outubro a fazer diretos. É então, nesta altura, que Manuel Subtil decide entregar-se. E só pudemos entrar 1 hora antes do telejornal começar. E toda a gente ajudou. E fomos nós próprios à abertura dos outros telejornais, mas conseguimos. Telejornal com Fátima Campos Ferreira. Boa noite. E isso é que valeu. É que às 8 o telejornal esteve no ar, como sempre. À hora certa, há 60 anos, com todas as notícias que marcam o mundo e o país. Houve muitas notícias que marcaram, mas essencialmente os grandes fogos de 2017. Muito boa tarde. Um incêndio de grandes dimensões em Pedrógão Grande. Eu estava a apresentar o telejornal e foi realmente muito complicado dar aquela notícia. Durante a tarde, viveram-se momentos de pânico. Admissão irrevogável de Paulo Portas em 2013. Estamos na primeira semana de julho. Há uma crise política em Portugal. Boa noite. Pedro Passos Coelho prepara-se para fazer uma declaração ao país. E de repente, num telejornal de fim de semana que tinha tudo para ser um telejornal de verão, mais tranquilo, temos uma emissão especial montada. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas encontraram uma base de entendimento. E apesar de nós dizermos que os telejornais são todos importantes, Paulo Portas deve ficar com a coordenação económica e número 2 do Governo. O telejornal tem um peso muito forte. Quando nós ouvimos aqueles 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, estás no ar. Cuidados paliativos para crianças, ainda difíceis em Portugal. Se tivesse que escolher, ia escolher aqueles momentos mais humanos, no meio de uma guerra, no meio de uma crise da febre aftosa em que um agricultor perdeu as vacas todas, ou seja, aqueles momentos em que alguém está sozinho e precisa do jornalismo para lançar um alerta. O telejornal regressa, como sempre, amanhã. É o espaço de informação mais antigo em Portugal, prestes a ter o pivô com mais anos em frente à Câmara na Europa. Um recorde agora detido por Patrick Poivre da Avor.
comecei a olhar, isto foi o ano passado, Patrick, olha que eu daqui a 2 anos vou-te bater o recorde. Camané, fechar hoje o telejornal. Assim, em especial, desejo uma muito boa noite e um grande ano. O prazer do café no fecho do telejornal. Tens a despedida mais controversa da televisão portuguesa. Como é que surgiu o pescar de olho no fim do telejornal? Na verdade, a história de pescar o olho começou quando eu trabalhava na BBC. Eu trabalhava na rádio e despedia-me e pescava o olho. E os meus colegas diziam, mas és parvo aqui, então ninguém te está a ver, isto é rádio. Disse, não, mas estou a comunicar com as pessoas e, portanto, é como sorrir. Também não vejo um sorriso, mas eu posso sorrir, não é? E nós tomamos a nossa voltinha por hoje, assim, em especial, desejo muito boa noite. O que é que eu mais gosto no telejornal? É a política. Eu gosto mais da política porque, para mim, a política é tudo para mim. Lembro-me quando anunciaram a morte do Sá Carneiro. Lembro-me de à noite aguardarmos por aquele momento. É muito curioso porque foram muitos anos como único canal a fazer parte das nossas vidas, de várias gerações como a minha, que cresceram a ver a RTP. E quando penso na RTP, penso em Portugal, penso numa identidade, numa memória coletiva que faz parte de todos nós. E acho que todos nós estamos agradecidos e reconhecidos a esse longo percurso de seriedade, de profissionalismo, de competência, de trilhar um caminho para que outros pudessem também ganhar asas e voar. E, portanto, eu acho que todos temos que celebrar. Eu estou-me a sentir muito importante. Anteontem, aqui perto, na Calçada da Estrela, vi uma senhora com um miúdo pequeno pela mão e, a certa altura, do nada, o miúdo diz: hoje é ontem. E a mãe, com aquela intensidade do espanto, vira-se para o miúdo e diz: não, filho, hoje é hoje. E eu acho que o telejornal faz isso ao país, avisa-nos que hoje é hoje e dá-nos o presente fresco há muito tempo. Isso é importantíssimo para saber quem somos e nos vermos ao espelho com crítica e lucidez. O Presidente da República junta-se também a este aniversário dos 60 anos do telejornal. Numa entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa fala do presente político e recua até aos primeiros anos da televisão pública. O Presidente considera que o telejornal nunca falha e que é muito isento e, como tal, uma referência para os portugueses. Sr. Presidente, eu agradeço-lhe muito. Seja bem-vindo aqui a Belém. Muito obrigada. E eu agradeço-lhe muito querer marcar estes 60 anos do telejornal. E 60 anos o Presidente tinha 10 anos. Tinha televisão em casa? Tinha. Era dos privilegiados que tinha televisão em casa. Eu tinha tido televisão já no período experimental. Portanto, havia notícias, não havia telejornal, mas havia notícias e, portanto, recordo-me perfeitamente de, primeiro, ter ido à antiga Feira Popular, ao estúdio provisório da RTP e assistir lá às notícias que, no fundo, tinham essencialmente como locutores, porque eram mais locutores filhos da rádio, vinham da emissora nacional, figuras como o Fialho Gouveia, a mulher, a Maria Helena Fialho Gouveia, um Gomes Ferreira, um Manuel Caetano, depois, um bocadinho depois, logo a seguir, Isabel Valmara. Lembra-se de alguma notícia que eu tenha marcado, alguma memória que esteja ligada ao telejornal? Sim, de miúdo, claro. Não digo de há 60 anos, porque aí tinha 10. Eu sei que tem uma boa memória. Não, lembro perfeitamente daquela altura. Lembro, por exemplo, da cobertura da vinda a Portugal da Rainha Isabel II. Aí em 1957. Em 1957. Lembro-me que o telejornal, ou melhor, a cobertura jornalística, não havia telejornal, mas havia notícias. É de 59. Foi intensiva. Foi, aliás, salvo erro, também a primeira reportagem do exterior que foi feita, foi por essa altura. Mas isso lembro perfeitamente em 1957. Depois, em 1960, lembro das comemorações henriquinas, da cobertura da vinda cá de vários chefes de Estado, nomeadamente do Presidente da Etiópia, Haile Selassie, do Presidente do Brasil eleito, Juscelino Kubitschek. Isto em 1960. Lembro-me mais tarde da ida
Do Homem à Lua. Do primeiro Homem à Lua. Exatamente. É uma cobertura cuidadosamente efetuada e acompanhada às tantas da manhã com o mensurado. Exatamente, é mensurado. Ao longo dos anos 60, o telejornal é muito marcado pela natureza do regime. Tem uma grande virtude, é que era uma forma de cobertura o mais ampla possível da população portuguesa. A população portuguesa vai progressivamente aderindo à RTP, à televisão. Exatamente, à televisão. Juntava-se ainda nos primeiros tempos em cervejarias, em cafés. E ainda tem essas memórias vivas. Lembro perfeitamente. A ver jogos de futebol. Tenho a memória de todos os jogos de futebol, da cobertura tempestuosa, porque o programa segue dentro de momentos. Quando se tratava da cobertura dos jogos de futebol. Ou quando havia algum problema técnico, não é? Lembro da vitória do Benfica, dos jogos históricos com o Real Madrid e com o Barcelona, no início dos anos 60. Muitíssimo bem. Depois, lembro-me de 1966, essa saga que foi em Inglaterra, em terceiro lugar no Campeonato do Mundo. Depois de vencermos a Coreia. Foi inesquecível, de facto, essa cobertura. E aí o telejornal teve uma importância muitíssimo grande. Mas, do ponto de vista político, o telejornal era não só marcado pela censura, como muito por uma coisa que hoje é impossível explicar aos mais novos, que era na altura do Natal, os testemunhos dos soldados em África. Fala o primeiro cabo Moisés Pereira da Silva, para a Póvoa do Barzinho. Para toda a minha família desejo um bom Natal e um feliz ano novo. Adeus, até o meu regresso. Repetiam uma frase para a família: eu estou bem de saúde, um bom Natal, bom ano. E adeus até o meu regresso. Adeus até o meu regresso. Era uma coisa muito impressionante. Foram anos e anos e anos e anos, até em 79. Há que dizer, que há ali, na RTP, um período curto de relativa abertura, que não dura muito. Sim, 69, chamada Primavera Marcelista. E em que o telejornal também maleabiliza um pouco, mas por pouco tempo, muito pouco, maleabiliza a censura. Mas depois volta a fechar, depois volta com a aproximação do 25 de Abril. E depois, com o 25 de Abril, bom, e todos nós recordamos a cobertura noticiosa do telejornal, que estava em sessões intensivas, permanentemente, para acompanhar a Revolução. É nessa altura, pouco tempo depois, que eu começo a ser colaborador do telejornal. Eu sou colaborador do telejornal. Era já comentador? Comentador. O Presidente da República preside ao Conselho da Revolução e desempenha as funções de Comandante Supremo das Forças Armadas Portuguesas. Havia comentadores de vários órgãos de imprensa escrita e várias vezes me aconteceu eu estar na redação do Expresso e dizer-me: é preciso vir rapidamente aqui ao estúdio, que era na Alameda das Engenheiros Torres. E eu no meu carrinho, lá metia, estava a correr. E subia aquela ladeira. Várias vezes subia aquela... Já, algumas vezes cheguei, já o telejornal tinha começado, era mais cedo, era às 7h30. E subia e então tinha de passar quais joelhos para me poder sentar num sítio onde ia comentar. Lembro-me ter feito a primeira entrevista num telejornal ao Dr. Mário Soares, Primeiro-Ministro. Fizemos a meias o Manuel Bessa Morias e eu, ele pelo jornal e eu pelo Expresso. Primeira entrevista que ele deu como Primeiro-Ministro, de facto. E lembra-se da notícia dessa entrevista? Lembro-me de uma coisa que foi muito curiosa. O Dr. Mário Soares comentava déficit, já na altura. Comentava o déficit. E depois com aquela vontade que ele tinha, aquela visão política, e também isso é grave, mas há outras coisas mais importantes politicamente, e ali era mais importante a democracia política, é isto, aquilo, aquilo outro. Depois também há a parte orçamental. Bom, depois lembro-me ter feito para o telejornal a entrevista aos candidatos presidenciais nas eleições do general Lianas, que foram, portanto, em 1980. Já, tantas segundas. Entrevistámos o Hotel? Penso que o José Carlos Vasconcelos. Com o José Carlos Vasconcelos. O Nuno Rocha e eu. Sim, do Tempo, Nuno Rocha. Que era diretor do Tempo. Eram 3 semanários. E o José Carlos Vasconcelos, de novo, pelo jornal. Pelo jornal. Entrevistámos o candidato Ramalheiros, o candidato Soares Carneiro, o candidato Hotel Saraiva de Carvalho, e a partir daí, nos anos 80 e 90, há uma renovação de
dir-se hoje de âncoras ou de pivôs. Sim. E surge uma geração muito nova. E aí são praticamente todos os nomes que haveriam de marcar a televisão portuguesa passaram por lá. José Eduardo Muniz foi. Exatamente. Manuel Marguedes foi. Maria Elisa tinha sido. Exatamente. Deixe-me cá ver quem mais foi. Penso que a própria Clara de Sousa foi. Sim, foi, sim, senhor. Foi o Henrique Mendes, tinha sido o Henrique Mendes, desde tempos imemoriais, bem entendido. Deixe-me cá ver o Rodrigues Carvalho também foi, foram vários. O José Alberto Carvalho, a Judite Sousa. A Judite Sousa, exatamente, foi. Esqueci-me de um histórico, Corte Real. Corte Real, José Corte Real. José Corte Real foi um histórico dos primórdios do telejornal. E depois houve uma altura em que o Zé Rodrigues Santos aparece e fica nos anos 90 até hoje, portanto há talvez o quê? 20 anos? 27 anos. 27 anos. Há 27 anos que o Zé mais tarde João Antônio de Faria. Exatamente. E depois há a nossa aventura no telejornal. Colado ao telejornal, nas escolhas de Marcelo. Mas deixa-me perguntar-lhe, hoje ainda o telejornal é uma fonte importante de informação para si ou não? É uma fonte importante. E é porquê? E é uma fonte importante, e eu devo reconhecer que não é apenas para mim, mas é para muitos telespectadores. Por exemplo, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. É ainda a referência noticiosa. Por exemplo, quando há questões políticas e institucionais, em momentos particularmente agudos, apesar da concorrência muito viva que surgiu nos anos 90 e depois a partir da viragem do século, o telejornal ganha uma acuidade e ganha porque as pessoas, em muitos casos, têm ainda, sobretudo os mais tradicionais, mais velhos, que acompanharam desde o início, têm muito a ideia de que noticiário institucional está ligado ao telejornal. Isso é verdade. E quando, por acaso, lhe falha ao telejornal, porque está a fazer outras coisas, porque ou está fora, volta atrás na boxe? Não, isso falta. Pois isso aí falha sistematicamente, porque eu não posso ver. Às 8 da noite. Tenho trabalho às 8 da noite. 8 da noite para mim ainda é muito cedo. Ponho para trás. Portanto, põe para trás. E passo horas de madrugada realmente. Mas, Presidente, como é que se tem visto retratado no telejornal? Ao longo da minha vida? Do seu exercício agora. Especificamente como Presidente da República, porque eu já fui ao longo retratado, da vida, sabemos. Noutras circunstâncias. Noutras encarnações partidárias. Exatamente. Tive esse mas como Presidente, como é que se vê? Como vejo retratado? Eu penso que o telejornal retrata de uma forma sempre muito institucional. Quer dizer, primeiro, se trata de um tema que é relevante, de uma notícia que é relevante, mesmo que não seja tão, por exemplo, tão atrativa para a cobertura noticiosa da concorrência, há sempre uma referência ao Presidente da República no telejornal. E na concorrência não? Nem sempre? Na concorrência nem sempre. No telejornal há uma cobertura daquilo que se considera como institucionalmente importante. E às vezes o institucionalmente importante é receber, por exemplo, um chefe de Estado estrangeiro. É uma conferência de imprensa com um chefe de Estado estrangeiro. É uma deslocação ao estrangeiro. Aí o telejornal nunca falha. E não incomoda. Uma visita oficial. E é muito isento. Quer dizer, neste sentido, nós sabemos que a isenção é sempre relativa porque há liberdade jornalística, mas é isento na gestão do tempo, na gestão do que é fundamental naquele acontecimento e na introdução, na abertura e na peça que é apresentada. Foi jornalista, já falou dessa sua Não cheguei a ser experiência. jornalista, mas exerci a atividade como se fosse. Exatamente. Nunca pude ser. Nunca teve carteira profissional, não digamos tive carteira assim. porque como eu ganhava mais da atividade de parecerista do que de jornalista. Ainda hoje. Isso... Ganhava como jurista, não podia ter Exatamente. Mas foi comentador na rádio, na televisão. Sim. E estamos aqui no telejornal, que é a marca mais antiga da informação audiovisual em Portugal. E como é que imagina num futuro, digamos assim, numa década, como é que imagina como é que devia ser um telejornal? Com a sua experiência do meio, o que é que acha que devia ser? O telejornal no futuro será, primeiro, mais curto do que foi no passado.
chegou a haver telejornais de 2 horas, 2 horas e meia, mais curto. É tudo mais rápido. Peças muito mais curtas. Quando fala peças mais curtas... Imagem muito, muito impressiva. Comentários a haver muito curtos e muito precisos. Uma abertura ao mundo crescente. Mas isso foi uma característica desde os primeiros momentos e depois foi-se acentuando no tempo. O que se passa na Europa, o que se passa no mundo em tempo quase que imediato, em tempo real, como costuma dizer, é inevitável. E, portanto, eu diria que depois tem de ter grandes pivôs. Isso é fundamental. Tem que ter grandes pivôs, porque eles é que, não apenas no alinhamento, mas na concepção global do telejornal, lhe dão um determinado caráter. E há características muito específicas, por exemplo, o José Rodrigues dos Santos, uma coisa que merece menção, é que dá um toque pessoal. Inclusive, eu não sei se nota que ele às vezes no encerrado do telejornal pisca o olho. Toda a gente nota. Pois, então... não é um cumprimento frio, é um cumprimento caloroso. É estabelecer empatia. Mas há muito tempo. Exatamente. Com quem está do lado de lá. O Sr. Presidente tentou alertar, e estamos num momento e os 60 anos do telejornal também têm que ver com isso, com a forma como fazemos informação, e hoje sabemos que a comunicação social está mais enfraquecida, houve a crise económica que tem tido reflexos bastante grandes nas várias empresas, mas o Sr. Presidente tentou alertar o Executivo para um apoio à atividade jornalística, que sabemos ser essencial para termos uma democracia viva e participada. E porquê é que acha que não foi bem sucedido nessa sua demanda? Bom, eu diria que o momento não era bom, porque tínhamos muitas eleições e, portanto, este apelo, esta chamada de atenção, efetuada na sequência, aliás, de iniciativas das associações do setor, que se dirigiram ao Parlamento, não era apenas ao Governo, era largamente ao Parlamento, porque passava pela aprovação dos orçamentos de Estado. Foi na sequência disso que eu disse, olha, a situação em que se encontra a comunicação social portuguesa é preocupante, a dos jornalistas é muito preocupante e é mais preocupante do que outras democracias europeias, mesmo no sul da Europa. Portanto, que não têm muitos recursos. Algumas delas. E o que é facto é que calhou com o período longo, a campanha eleitoral começou muito cedo, portanto, 1 ano e meio antes, e foi nesse período. E acha que agora vai calhar melhor? Eu percebo que partidos, governo, tenham dito, ainda vai ser considerado uma forma de intervenção, de pressão, num período pré-eleitoral, porque tem de ser soluções que sejam soluções ou indiretas. Por exemplo, estímulo à leitura, estímulo ao acesso à comunicação social, apoio a públicos específicos, o público jovem, para que ele não descole da comunicação social, ou então fórmulas abstratas, gerais, para que se não diga que há favorecimentos específicos de A, de B, de C, de D. Ora, isto passa necessariamente pelo Parlamento, ou substancialmente pelo Parlamento, em larga medida. Portanto, eu admito que na legislatura que se vai iniciar talvez haja condições para se voltar a equacionar uma matéria em que estão todos de acordo. No setor estão de acordo os patrões, estão de acordo os jornalistas, estão de acordo os gestores, estão de acordo outros profissionais da comunicação social. Uma das coisas que também dificulta ou que não facilita muitas vezes o trabalho dos jornalistas tem que ver também com as redes sociais e as informações que são veiculadas pelas redes sociais. O Sr. Presidente não tem Twitter, os grandes, enfim, aqueles que mandam no mundo. O Sr. Trump comunica por Twitter, Bolsonaro também. O Presidente não tem porquê? Porque não quis. Foi uma opção. E porquê é que aliás, tomou essa opção? Fazer a opção de não ter Facebook. E porquê? E depois não o Instagram e depois também não ter Twitter. Por duas razões. Primeira razão, porque temia que aquela forma de comunicação se convertesse numa fórmula perigosa. Autoritária?
perigosa no sentido de aparecer como querendo marcar a agenda e influenciar a agenda política e informativa. Mas não é isso que o Presidente tem que fazer também? Em muitos casos, admito que isso, noutros pontos do mundo, tem sido assim. Bom, mas influenciar de 2 em 2 horas, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, não influenciar uma vez por semana, uma vez 3 em 3 dias, não influenciar verdadeiramente de uma forma excessivamente pressionante. Segundo lugar, porque o meu estilo de intervenção presencial é um estilo já de presença junto às pessoas e de proximidade muito grande das pessoas. O que significa que, sobretudo no início do mandato, isto é, durante o primeiro ano e meio a 2 anos, significa várias intervenções no mesmo dia. Mais do que uma intervenção. Hoje já não é assim. Mas foi assim durante muito tempo. Isso, em larga medida, dava Já fui acusado de ser excessivo. Eu nem quero imaginar o que seria se juntasse essa minha presença com a intervenção correspondente, ou ainda estar com intervenções permanentes nas redes sociais. E, portanto, limitei-me a fazer uma coisa mais comedida e talvez um pouco inovatória, que foi usar o sítio da Presidência da República para dar informação oficial. Para dar algumas informações, para multiplicar as mensagens para além do que era tradicional, para explicar, por exemplo, posições sobre diplomas. Falou das pessoas e da sua ligação aos portugueses. Quando fez o apelo para o voto nestas eleições, disse que havia 4 anos, que iam ser 4 anos difíceis. Decisivos, foi o que eu disse. E difíceis também. E difíceis. Primeiro difíceis e na última frase decisivos. Muito bem. Deixe-me perguntar-lhe, para si vai ser difícil dar posse a um governo minoritário? Eu já tive a ocasião de aceitar a lista dos nomes do governo, isso é público e notório, o que quer dizer que não havia nenhuma objeção específica relativamente à formação de um governo com as características deste. Portanto, esse não vai ser um ato que seja difícil para si. Não foi um problema que se me colocasse. Como sabe, eu, muito antes das eleições, tinha dito que não exigia sequer acordo escrito. Uma vez que os partidos, todos foi essa a solução. Os partidos todos tinham acabado por aceitar na prática do dia-a-dia aquelas questões fundamentais, nomeadamente política externa, ou política económica e financeira ligada à integração europeia, que poderiam suscitar dúvidas que levasse a exigir, como suscitaram no passado, porque na altura não se sabia como é que seria a reação dos partidos, a exigência de um acordo escrito. E, portanto, para si este governo que vai tomar posse provavelmente para a semana não será muito diferente do governo que foi até agora? Eu diria de outra maneira, eu fui líder de uma oposição a um governo minoritário e convivi com essa realidade e, como sabe, na altura viabilizei 3 orçamentos de Estado desse governo sem nenhum documento escrito. Exatamente. Nunca foi nada assinado entre Portanto, não acha nada estranho que não haja nenhum documento escrito nesta altura? Não, fui eu o primeiro a fazê-lo. E, Sr. Presidente, a pergunta de €1 milhão, custou-lhe muito estar resguardado nesta altura da campanha eleitoral e não intervir tanto? Não. Olha, não só não custou, como em certos momentos tive a tentação de dizer que agradável que é esta posição. Então? É agradável, porque não há nada mais exigente e que exponha tanto quanto o estilo de intervenção presidencial que foi aquele que eu escolhi para o meu mandato, porque era a minha maneira de ser. Portanto, eu experimentei durante 15 dias, e mesmo assim com o intervalo, porque tive alguns compromissos nas Nações Unidas, por exemplo, internacionais. 15 dias ou 3 semanas, 3 semanas, em que houve dias seguidos em que senti um alívio, porque é muito mais fácil a pessoa preservar-se do que expor-se. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Tem riscos depois. E esses riscos explicam porque é que largamente eu me exponho tanto. O risco é depois, quando querem intervir, é ser tarde demais.
Mas... Por exemplo, acha que se expôs muito quando constatou, quase antecipou, a crise na direita, tendo em vista os resultados eleitorais? Acha que se expôs muito aí? Aí foi uma situação pontual. Eu falava para uma audiência estrangeira que queria perceber e que me tinha levantado uma questão específica sobre o equilíbrio de poderes e partidários, porque eram congressistas americanos de origem portuguesa, de várias linhas políticas, que fazem sempre essa pergunta. Sim. E, portanto, eu já tinha respondido em sessões anteriores. Só que ninguém tinha dado conta. Queriam, no fundo, antecipar um bocadinho o equilíbrio que se vivia. O que aconteceu é que, em vezes anteriores, não teve eco o público e desta vez teve. Desta vez teve. E, desse ponto de vista, ficou surpreendido com o resultado das eleições? Isso eu não comento. Um presidente não comenta resultados das eleições, um comentador comentaria, o presidente não comenta. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada por esta conversa. Muitos parabéns da informação pelos 60 anos e que haja muitos, muitos mais anos. 60 anos, vê se estamos cá todos 60 daqui a 60 vezes anos 60. para ver. E em dia de aniversário do Telejornal, há um recém-nascido que importa celebrar também. É este o novo site da RTP. Tem uma nova roupagem, novos conteúdos, aqui está ele. E importa falar, Alexandre Brito, boa noite, contigo, responsável por esta remodelação deste novo site. Sim, isto numa altura em que estamos a olhar para a história, para os 60 anos do Telejornal, ao mesmo tempo aqui na RTP também estamos a perspectivar o futuro, a olhar para o futuro. E o que acontece é que muitas pessoas olham aqui para este site, veem no Telejornal aqui neste sítio novo que nós mudámos por esta altura, muito mais contemporâneo, diria eu, tanto na área de notícias genéricas, mas também na área do desporto. E para dar o exemplo do que as pessoas podem encontrar e da rapidez do que podem encontrar e ver aqui no site, dou este exemplo. Neste momento já é disponível ver, por exemplo, a reportagem que acabou, a entrevista que acabou de passar agora ao Presidente da República, já está disponível no site da RTP. Portanto, o Telejornal já entrou dentro deste site e está nos computadores, nos tablets ou no telemóvel, em qualquer lugar. Já sabem, novo site, vão lá, noticias.rtp.pt. Alexandre Brito e o novo site da RTP em dia de aniversário. E quando nasceu este Telejornal, Portugal lutava ainda por ser uma democracia, mas só com 25 de abril de 74 é que o voto livre passa a ser uma realidade. A RTP e o Telejornal estiveram sempre presentes nestes marcos da história do nosso país. É uma caixa escura de linhas firmes e metal frio. Pela estreita ranhura no topo, não entra mais que um papel dobrado. Objeto discreto, só não passa despercebido em dias de eleições. Esta caixa não é mágica, mas reproduz há décadas a voz do povo. 5.240. Há 60 anos, o Estado Novo já simulava que o voto era livre, mas é com a alvorada do 25 de Abril que a festa da democracia começa. Já foi votar? Já, sim, senhora. Depois é que é um prazer que já temos que fazer. Ok. A senhora já foi votar? Já, sim. Já? Cedinho de manhã? Cedinho às 8 horas da manhã. É pela primeira vez que eu vou votar. Tenho 51 anos, nunca votei. Já votou? Da abstenção muito baixa nos anos 70, o número dos que não vão votar tem subido de recorde em recorde. Em 60 anos, Portugal passou do país onde se queria votar e não se podia, para o país onde se pode votar e não se quer. Começámos muito alto e descemos muito baixo, portanto temos uma trajetória de declínio mais acelerado da participação eleitoral do que na maioria dos países europeus. Há mais ou menos metade dos abstencionistas que são pessoas que estão praticamente e que se dizem praticamente afastadas, digamos, do processo eleitoral. Dizem que não costumam, nunca vão votar. E temos uma outra metade, que são pessoas que são abstencionistas mais circunstanciais, que se desmobilizam e desinteressam porque acham que o seu partido não tem hipótese de ganhar ou porque estão descontentes com a atuação do seu partido. Uma vez mais, boa noite. O caminho da democracia faz-se também pela televisão.
Com mais ou menos participação, os votos são contados até ao fim nas emissões da RTP. O que significa uma percentagem de 78,66% de votantes. Os rostos da televisão chegam primeiro e mais frequentemente do que os rostos dos políticos, principalmente para quem está longe do poder. Era assim em Fontão, aldeia da Serra da Estrela, em 1985. Conhece algum deputado? Já viu algum deputado? Vejo às vezes na televisão, mas não, conhecer não conheço. Conheço por um nome, quando lá vejo as letras. E o que é que acha que eles fazem lá em Lisboa, na Assembleia? Olha, fazem uns bem, outros farão mal. Eles é que entendem, eu não entendo nada daquilo. Total de abstenções, total nacional. Entre os 16% e os 18%. Possivelmente será uma abstenção maior de todas nas eleições legislativas. A previsão da taxa de abstenção entre os 44% e os 49%, portanto, uma subida. Não me permite conhecer a opinião efetiva das pessoas. A menos, quer dizer, só posso, não têm opinião, estão-se nas tintas, não é bem assim, quer dizer, não é com certeza assim, têm opiniões, quer dizer, os que se abstêm, quer dizer, estão a dizer o que pensam. Amanhã-se vocês, quer dizer, não contem comigo, quer dizer. Isso é excluir-se, uma autoexclusão? É uma autoexclusão, é evidente que é uma autoexclusão. As urnas têm ficado mais vazias no fim de cada eleição, mas a democracia faz-se destas caixas, mas também de muitas outras. Primeira edição do Prano Teles transmitido. No jogo, na ação de curso do Chazeiro das Forças Arco-Íris. Política, força, avô, a gente identifica. Prendas, a guerra, ir do ataque, morros de bem para ir contra uma tentativa de fechar das contas, puxada de água, fica no arquipélago. Morreu o antigo futebolista Rui Jordão. O ex-atacante do Benfica, do Sporting e da Seleção tinha 67 anos e morreu no Hospital de Cascais devido a problemas cardíacos. Jordão nasceu em Angola e foi 6 vezes campeão nacional. No desporto, a RTP sempre seguiu as carreiras dos jogadores e treinadores portugueses no estrangeiro. O José Mourinho é um deles e de muito sucesso, mas desta vez, em vez de ser o telejornal a falar sobre o Special One, foi o Special One que falou sobre o telejornal. Muitos parabéns. 60 anos a fazer Portugal, 60 anos a informar os portugueses e, no meu caso, muitos anos a acompanhar a minha, em vez de dizer carreira, a minha aventura no futebol. Um grande abraço e muitos parabéns. Um abraço do especial. O novo genérico de abertura do telejornal tem a assinatura da Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos. Mais de 40 instrumentistas aceitaram orquestrar em voluntariado o genérico deste que é o mais antigo programa da televisão portuguesa. E ainda fizeram uma outra surpresa à RTP. Preparam-se as flautas, ressoam os tambores em dia de aniversário. A Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos prepara o grande presente para o telejornal. Lembra-se do dia em que ouviu pela primeira vez este genérico do telejornal? Eu não me lembro do primeiro dia, mas agora ouço com uma atenção que não ouvia anteriormente, sem dúvida. Há 45 músicos que, no fundo, estão aqui
a preparar esta grande gravação, que se ofereceram, não é? Para se divertir. Estás-te a divertir aqui? Eu acho que é uma forma diferente de nos juntarmos e nós temos uma relação tão próxima com o RTP, temos tido uma relação tão íntima ao longo da nossa história e no nosso passado recente, desde que eu cá estou, sem dúvida, sinto essa intimidade, essa parceria e por isso é uma grande alegria e de facto é uma forma de nos divertirmos e uma forma de nos juntarmos de uma maneira muito diferente daquilo que é o nosso dia-a-dia. Posso interromper? Sim! Entusiasmada com essa pauta do telejornal? Bastante entusiasmada. São quantos segundos? Quantos minutos? Segundos não sei, minutos duvido. Mas segundos não sei. Não sei exatamente, não. Mas esta é uma composição difícil, já que é a primeira vez que olha para esta pauta? Não, mas não se pode julgar por uma parte isolada. Temos que julgar o todo e o todo deve ser fantástico. Qual é o tom da genérico do telejornal? Como é que é? Já vamos descobrir. Vai ficar bonito com a orquestra. Para além de azul, que é aquilo que nós vemos na televisão, é forte, é intenso, o que é que acha? Essa pergunta é um bocado maliciosa, que nós ainda não olhamos para isto. Portanto, não faço a menor ideia como é que vai soar. Foi a Ana que trouxe esta pauta, não foi? Parece que sim. Foi um desafio que nós recebemos há pouco mais de uma semana e que se transformou nesta maravilha que temos aqui. Fazer um arranjo, não é? De uma parte do telejornal, de quanto? 10, 12 segundos, no fundo, é aquilo que vai aparecer, é aquilo que aparece todos os dias. É preciso uma energia de sopros, de cordas, de percussão, tudo isto. É preciso uma grande energia, felizmente esta orquestra tem essa energia por natureza e para o dia de hoje mais ainda. Pela primeira vez o telejornal é protagonista de uma peça de orquestra do Teatro Nacional de São Carlos. E termina aqui esta edição especial dos 60 anos do telejornal. Já a seguir vem aí o jornalismo de investigação da RTP com o 6 às 9. E claro, no final, as imagens RTP que lhe mostramos aqui ao longo de décadas de informação, as imagens da nossa história e do mundo inteiro. Boa noite, vocês voltam a ver-se. Amanhã contamos consigo, o Zé regressa na semana seguinte, contamos sempre consigo aí. Boa noite, fique bem e até amanhã. Vamos aproveitar e